Shavuot, continuando aqui com as alachot do Kitzur Hanaruch, as alachot de Netilat Yadayim para Seudah. Nós vimos até agora que uma pessoa quer fazer uma refeição, ele quer comer pão, ele precisa usar um kli, um recipiente que recebe água para fazer Netilat Yadayim. Caso esse recipiente não tenha a possibilidade de manter a água dentro dele, esse recipiente está inválido. Então, se a gente tem um copo ou uma natlá ou algo do tipo que tem um buraquinho e a água vai caindo, mesmo que temporariamente a água fica lá, ela dura lá um tempinho, já que a longo prazo essa água não dura, ela cai, o kli vai esvaziar, esse kli está inválido para Netilat Yadayim. O que acontece se eu não tenho um kli? O Kitzur Shulchan não trata desse assunto, mas já que ele aparece nos poskim, vale a pena levantar. O que acontece se eu não tenho um kli para fazer Netilat Yadayim? Eu não tenho uma natlá, eu quero comer um pão, eu estou viajando, e eu não tenho aqui nenhum tipo de copo ou utensílio para fazer Netilat Yadayim, nenhuma garrafa, por exemplo, também. Nesse caso, tem que levar em consideração também uma outra definição da halachá para Netilat Yadayim para refeição, que é algo chamado koach gavra. É necessário de uma força humana, digamos assim. É preciso que uma força jogue água nas minhas mãos. Uma pessoa, pode ser um homem, uma mulher, um adulto, uma criança, tanto faz. Qualquer tipo de pessoa pode fazer isso. Não somente uma pessoa, aparece nos posquinhos que mesmo um animal. Se a pessoa treinar um macaco para jogar água nas mãos dele, também é válido para Netilat Yadayim. Então, essas duas condições de koach gavra, de que alguém ou um animal jogue água nas mãos da pessoa e de que eu preciso de um kli, surgem nessa situação, na situação em que eu não tenho nenhum copo, nenhuma natlá para fazer Netilat Yadayim. Por quê? Porque a minha opção aqui é usar a torneira. Será que eu posso abrir a torneira, colocar a mão direita, por tirar, às vezes necessárias, e depois a mão esquerda, enquanto isso a água vai caindo e molha as minhas mãos? Então, será que aqui na torneira eu tenho um kli, eu tenho um utensílio? E será que isso é chamado koach gavra? Porque a água ela vai escorrendo por si só, sem que eu tenha participação. Então, será que eu posso fazer Netilat Yadayim para comer dessa forma? Então, os poskim dizem o seguinte, olha, isso que a água está dentro da torneira, e ela está às vezes num recipiente lá em cima, de algum lugar ela vem, do boiler ou de onde seja, isso dá para ser chamado de recipiente. Porém, o problema é que a água escorrendo sozinha, sem nenhuma participação do ser humano, não é chamado koach gavra. E para Netilat Yadayim de refeição, eu preciso disso, eu preciso que alguém ativamente jogue a água nas minhas mãos. Então, os poskim falam o seguinte, a opção que a gente tem nessa situação é que a pessoa faça o seguinte, ele vai abrir a torneira, molhar a mão direita, logo ele fecha a torneira, abre e molha de novo. Já que o ato, no momento em que a pessoa abre a torneira e a água cai, dá para chamar isso de algo ativo, de que a pessoa teve participação. Se você deixar a torneira aberta e a água continuar correndo, aí já a sua participação já foi embora. Mas na hora que você abre e fecha, cada vez que cai água e teve a sua participação ativa abrindo e fechando a torneira, é suficiente para que a Netilat Yadayim, nesse caso, seja válida. Vamos continuar um pouquinho aqui as alachot para entender um pouco mais a definição de kli. Que tipo de utensílio serve para Netilat Yadayim? Então, fala o Kitzur Shulchan Aruch na alachá gimel. Kli sheino yachol la'amod ela al-yedei smicha. Um kli é um utensílio que ele não fica de pé. Eu posso colocar água dentro dele, mas ele não fica de pé. Se eu tentar colocar ele em algum lugar, numa mesa, numa bancada, onde seja, ele cai, ele vira. Porque a base dele é pontuda ou porque a base dele é arredondada, ele não foi feito para ficar de pé. O que acontece nessa situação? Então, eu tenho aqui um kli que ele não é apto para manter a água dentro dele. Então, fala o Kitzur Shulchan Aruch, אם מתחילתו נעשה כך, להשתמש בו על ידי סמיכה, יש לו דין כלי. אבל אם לא נעשה להשתמש בו כך, כגון כיסוי כלי, אינו תלי ממנו. Fala o Kitzur Shulchan Aruch que depende de como isso foi produzido. Se esse kli, esse utensílio foi produzido para ser dessa forma, ele foi feito para não ficar de pé, para sim ficar apoiado em alguma coisa, seja um modelo especial ou seja algo artístico, que ele tem às vezes ele vem com uma base que você apoia nessa base, mesmo que ele por si só não fica de pé, já que ele tem uma base que foi construída, foi preparada junto com ele foi feito para ser usado dessa forma, é como se ele ficasse de pé. Então ele serve para Netilat Yadayim. Mas se ele não foi produzido para isso, ele foi produzido com outra finalidade e não foi feito para colocar coisas dentro dele e apoiar, como por exemplo, traz o Kitzur Shulchan Aruch, a tampa de uma panela. Muitas vezes a tampa da panela ela tem uma ponta ou ela é arredondada, e se eu tentar colocar a tampa da panela ao contrário e colocar algum líquido dentro dessa tampa, vai cair, vai virar para o lado. Então nesse caso, já que não foi feito para ser utilizado dessa forma,
ele não serve para Netilat Yadayim. Então tem que analisar cada situação em situação. Veja, mas Kama Chilukei Dinim Bashulchan Aruch, fala que Shulchan Aruch que tem alguns outros exemplos e detalhes ligados a essa questão no próprio Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch traz um exemplo interessante também, de um tipo de utensílio que ele era feito da seguinte forma: ele era meio que no formato de um funil, ao contrário, em que na parte de baixo dele tinha vários e vários buraquinhos, como se fosse uma mangueira ou algo que serve para regar as plantas, um regador ou algo do tipo, muitos buraquinhos, e na parte de cima ele tinha apenas um buraco um pouquinho menor. Então o que se fazia? Se colocava água dentro dele e se colocava o dedo no buraquinho de cima. Na hora que você tampa o buraquinho de cima e você impede que o ar entre, a água também não cai. A água não tem por onde passar. Então a água fica presa lá dentro do cli, porque é isso que a parte em cima está tampada e o ar não consegue entrar, forma um tipo de vácuo que impede que a água caia. E quando a pessoa tirava o dedo, a água começava a cair pelos buraquinhos. Então fala lá o Shulchan Aruch que já que esse cli foi feito para ser usado assim, mesmo que ele não consegue manter água dentro dele se não fosse o dedo da pessoa, já que ele foi feito para ser utilizado dessa forma, ele serve para Netilat Yadayim. Então realmente cada cli, cada modelo tem que verificar. Se ele consegue ficar de pé, dá para colocar água dentro dele sem problema nenhum, tá ótimo, serve para Netilat Yadayim. Mas se tem alguma coisa que impossibilita isso, deve se verificar exatamente por que não dá para colocar nele água, e aí considerar se ele é válido ou não para Netilat Yadayim. Alcha Dalet. Shiur hamayim kashe lesher betzimtzum. Quanta água é preciso para Netilat Yadayim é difícil definir exatamente. A gente encontra na Gemara a quantidade de um revi'it, que é em torno de 86 ml de água, mas é muito difícil definir, porque o principal ponto aqui é que toda a mão se molhe. Precisa molhar a mão inteira. Então é muito difícil de definir quanta água precisa, porque depende muito da mão da pessoa e depende muito como é feito. Se você faz isso de forma bem ágil, você pode com uma quantidade mínima de água molhar a mão inteira. Mas se você não consegue fazer isso de forma ágil, você precisa realmente ficar jogando um pouquinho de água em todos os lados da mão, vai precisar de um pouco mais de água. Então é difícil de definir exatamente a quantidade de água necessária. O resultado a gente sabe, o resultado é que a mão inteira esteja molhada. Quanta água precisa disso, cada pessoa ele deve calcular por si só. Deve-se jogar água com brachá, bechefa, sem limitações sobre a mão. Dama Rav Hizda, assim a gente encontra na Gemara que Rav Hizda fala: Ana mishayei melochofni maya ve'ahivle melochofni tivuta. Rav Hizda falava que quando ele fazia Netilat Yadayim, ele fazia Netilat Yadayim com brachá, com shefa, com grande quantidade, jogava bastante água na mão e bishut isso ele teve a shiruta, ele ficou muito rico porque também deram para ele minashamayim muita brachá. A gente encontra na Gemara também que alguém que ele mezalzeli Netilat Yadayim, alguém que despreza a mitzvah de Netilat Yadayim, ele na verdade isso pode trazer para ele aniut, pode trazer para ele pobreza. A gente até encontra uma história bonita com Rabi Akiva, que ele estava preso e quando ele estava preso, não tinha comida na prisão, sempre um dos alunos dele vinha e trazia para ele um pouco de comida, um pouco de água. E certa vez, quando ele estava trazendo água, esse aluno foi trazer água para Rabi Akiva, o responsável lá da prisão viu que ele estava trazendo água demais. Ele achou que já que era muita água ele estava trazendo, ele achou que talvez Rabi Akiva estava tentando jogar água no chão, cavar um poço, algo do tipo para fugir da prisão, e ele não deixou entrar com toda essa água, ele deixou entrar somente com metade daquela quantidade. E aí o aluno de Rabi Akiva que chegou lá com um pouquinho de água, ele ficou mal, porque ele tinha trazido um pão, então Rabi Akiva tinha agora uma quantidade pequena de água, ele tinha que ou fazer Netilat Yadayim ou beber essa água, e beber água era crítico. Rabi Akiva preferiu fazer Netilat Yadayim. Quando o aluno perguntou, mas Rav, talvez é melhor abrir mão de Netilat Yadayim agora para subar um pouco de água para você beber? Talvez não vale a pena, talvez Netilat Yadayim não é tão importante. Rabi Akiva falou, olha, nunca na minha vida eu abri mão da mitzvah de Netilat Yadayim. Nunca abri mão desse decreto. Se nossos sábios decretaram que deve se fazer Netilat Yadayim, é isso que eu vou fazer. Então, se eu tenho que abrir mão aqui de conseguir beber um pouco mais de água para Netilat Yadayim, é isso que eu vou fazer. Então, a gente encontra um valor muito grande para essa mitzvah de jogar água como se deve. Como se faz Netilat Yadayim? Fala o que Shulchan Aruch. Venoten tchila yad yamin v'achar kach yad smol. Primeira mão direita, depois a mão esquerda. Isso vale para todo mundo, mesmo para canhotos. Sempre primeira mão direita, depois a esquerda. Ve'avon maim al kol hayad. Deve-se jogar água na mão inteira. Dehainu ad kanesh elazro velo yesher makom bli maim. Até
o pulso, onde se encontra o pulso, deve-se jogar água na mão inteira para não ter nenhuma parte da mão que fica seco. ולכן יפריד קצת האצבעות ויגביהם קצת כלפי מעלה בכדי שיגיעו המים בכל אורך האצבעות ובראשם ברוחבם סביב ויבוא מים בשפיכה אחת. Por isso, na hora de fazer Netilat Yadayim, a pessoa deve abrir um pouquinho os dedos para que a água consiga realmente chegar em todas as partes da mão de uma vez só, sem precisar ficar jogando várias vezes água. De uma vez só deve-se jogar água na mão inteira, então a pessoa vira o kli de Netilat Yadayim sobre a mão, e às vezes vale a pena até girar um pouquinho a mão para que a água chegue realmente em todos os lugares. ולכן, אין ליטול ידיו מכלי שפיו צר, ואין המים יורדים בבת אחת, ונכון לשפוך על כל יד 2 פעמים. Por isso fala o Kitzur Shulchan Aruch, quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, deve-se jogar água de uma vez inteira em toda a mão. Então não deve-se usar um kli que ele tem uma boca muito pequena, que a água fica saindo devagarzinho. Porque se ficar saindo devagarzinho, leva um tempo até molhar toda a mão, e o ideal é que se molhe toda a mão de uma vez só. Além disso, escreve o Kitzur Shulchan Aruch, assim aparece no Shulchan Aruch também, que deve-se fazer isso 2 vezes na mão direita, 2 vezes na mão esquerda. O motivo disso é que nossos sábios decretaram Netilat Yadayim para purificar as mãos da pessoa. Então, na primeira vez que se joga água, a água purifica a mão. Porém, essa água que eu joguei na minha própria mão, a minha mão molhou. No momento em que minha mão molhou, a água que encostou na minha mão, a mão que estava impura impurificou a água. Então, embora a água tenha purificado a minha mão, a água que fica molhada em cima da mão, ela está impura. Então, eu jogo uma segunda vez água para levar essa água embora e não sobrar nenhuma impureza, nenhum tipo de impureza na minha mão. Então, deve-se jogar 2 vezes na mão direita e 2 vezes na mão esquerda. Porém, de acordo com a Kabbalah, assim trazem em nome do Arizal, e assim é o costume de todo mundo, se faz 3 vezes. 3 vezes na mão direita e 3 vezes na mão esquerda. Então, de acordo com a Halachá, caso a pessoa não tenha muita água, é suficiente que se jogue 2 vezes na mão direita, 2 vezes na mão esquerda, mas de acordo com a Kabbalah, esse é o costume de todo mundo, de todos os Yehudim, é 3 vezes em cada mão.